Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. E para iniciar, nós vamos fazer a leitura em Isaías, capítulo 40, do verso 12 ao 31. Isaías 40, do verso 12 ao 31.
Leamos. Quem a concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó do pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que o nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio? E ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna a nulidade do juiz da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz parte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustos caem. Mas o que espera no Senhor renova suas forças, sobe como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Curvamos a nossa cabeça e oramos ao Senhor. Pai Santo, Deus de amor, nós somos gratos por poder estar na Tua presença, para prestar um culto de louvor ao Teu santo e bendito nome. Seja, Senhor Deus, com os Teus servos aqui presentes, que a Tua palavra que vamos ouvir, ó Deus, nessa noite, possa falar aos nossos corações, como também possa, ó Deus, servir para a edificação da Tua igreja. Venha ser com cada um aqui presente. Abre, Senhor, os nossos corações
para que possamos ouvir a Tua palavra e guardar, para que nas horas oportunas possamos também estar transmitindo a Tua palavra para aqueles que não Te conhecem. Nos abençoe, nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18. Não pode se assentar. Nesse momento eu faço a leitura do Salmo 18. Salmo 18, do verso 1 ao 6. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus.
e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus nos abençoe na porção lida. Nesse momento nós vamos ter mais um momento de oração e eu convido nosso irmão diácono Seu Antônio para estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós, nesse momento, Pai, te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para prestar um culto a Ti, ó Pai, digno da Tua honra e da Tua glória, Pai. Por isso, nesse momento, Pai, nós chegamos a Ti, ó Pai, para te pedir, ó Pai, que o Senhor nos venha, ó Pai, nos ouvir nessa noite, ó Pai, não pelos nossos méritos, Pai, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, Pai. É Ele que nos coloca em condições, ó Pai, de chegar na Tua presença, ó Pai, e cantar louvores a Ti, ó Pai, orar a Ti, ó Pai, e buscar a Tua presença, ó Pai. Só Ele, ó Pai, é digno, ó Pai, de nos dar essas condições, ó Pai. Não há outro meio, ó Pai, se não for através de Jesus Cristo, Pai, que para nós chegar diante de Ti, ó Pai. É Ele que é o nosso sumo sacerdote, ó Pai. É Ele que nos dá, ó Pai, esse direito, ó Pai, de chegar a Ti, ó Pai. E se arrepender das nossas falhas, ó Pai, dos nossos pecados, ó Pai. Se nós ofendemos a Ti, ó Pai, com alguma coisa, ó Pai, com pensamento, com prática, Pai, com alguma coisa, Pai, que venha atingir, ó Pai, a Ti, ó Pai, que o Senhor nos perdoa, Pai, nos purifica, Pai, através de Jesus Cristo, Pai, nos coloca em condições, ó Pai, de ouvir a Tua mensagem nessa noite, ó Pai. Nos dê, ó Pai, sabedoria, abre nossas mentes, ó Pai, para poder entender a Tua santa palavra, ó Pai, dos irmãos que estão aí na frente, ó Pai, que o Senhor venha falar através dele, ó Pai, a Tua santa palavra, ó Pai, e nos coloque em condições, ó Pai, a cada um de nós aqui, ó Pai, que nós te pedimos a Ti, ó Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento nós vamos ter 2 cânticos com a igreja. Soberano.
Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui louvando o Teu santo nome, Senhor, na Tua casa, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, Senhor, enchendo os seus celeiros, Senhor, não deixando faltar nada em seus lares, Senhor, suprindo, Senhor, aquilo que eles necessitam, Senhor, para o seu corpo físico, mas também que o Senhor possa estar suprindo através da palavra, Senhor, o espiritual, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de suas vidas, Senhor. Possa estar ensinando, Senhor. Que o Senhor possa estar enchendo os seus corações, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Abençoe, Senhor. Fortaleça aqueles que não puderam vir à Tua casa, Senhor, ao Teu lar, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando que venha à sua casa, Senhor. Aqueles que também por motivo de trabalho ou doença, ou qualquer outro motivo, Senhor, o Senhor possa estar visitando as suas vidas, Senhor. Senhor Deus, também esteja com aqueles necessitados, aqueles que estão com dificuldades, Senhor, passando necessidade de seus lares, aqueles que não Te conhecem, Senhor, que o Senhor possa estar levando a Sua palavra, Senhor, para essas pessoas, Senhor. Traga a Tua casa, Senhor, para que possamos estar cada vez mais buscando, Senhor, firmes em Ti, Senhor. Abençoando, Senhor, cada vez mais, abençoe nossas vidas, meu Pai. É o que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos separar em classes, né? E as crianças, quem que vai estar com as crianças hoje? A Kátia. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor que vai nos trazer a mensagem. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós iremos ler do versículo de número 21 em diante. Marcos, capítulo 5, começando no versículo de número 21. Iremos ler até o final do capítulo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e incessantemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João.
Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que o Pai Celestial nos oriente na meditação da sua santa palavra. Nós temos visto a cada semana como, de forma progressiva, Marcos está apresentando para nós o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias da salvação eterna que nós temos nele, as boas notícias de que em Jesus Cristo o reino de Deus prometido pelos antigos profetas se manifestou. E por assim nós podemos dizer, o reino de Deus foi inaugurado. O reino de Deus começou na pessoa de Jesus, e Marcos vai nos ensinando que a cada século que passa, este reino vai crescendo, até o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja e para manifestar esse reino de Deus de uma vez por todas. Então, seja através das parábolas que Marcos conta, seja através das obras miraculosas que Jesus realizou e que Marcos registra, seja através de pequenos detalhes, pequenas conversas nas sinagogas, pequenos ensinamentos, Marcos está o tempo todo nos ensinando que Jesus é o Filho encarnado de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que foi ungido com o Espírito Santo para nos trazer salvação. Uma das ênfases então de Marcos é esta: Jesus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, a quem o universo inteiro deve se submeter e se submete, a quem ele se submete a cada instante. Jesus é aquele que veio nos livrar do poder de Satanás, do poder do pecado, do poder da morte. Essa é a primeira grande verdade que Marcos está destacando para nós, e ele vai desenvolvendo esta verdade de tal maneira que lá no final ele demonstra também que Jesus, para nos salvar, se entregou na cruz pelos nossos pecados. Agora, ao mesmo tempo em que Marcos mostra tudo isto, ele também vai mostrando como muitas pessoas creram em Jesus e entraram no reino de Deus, ao mesmo tempo em que muitas pessoas rejeitaram a Jesus. E a rejeição, ela vai crescendo de tal maneira que culmina na crucificação do Senhor. Não que não fosse plano de Jesus, tudo estava nos planos de Deus, mas a motivação que as pessoas tinham ao levar Jesus para a cruz foi a rejeição que elas tinham em relação a eles. Então, por exemplo, Marcos já contou para nós que Jesus foi rejeitado na cidade de Gadara, na última história que nós vimos na semana passada. Jesus foi rejeitado pelos escribas e fariseus da cidade de Cafarnaum, onde ele morava. Foi rejeitado pelos escribas e fariseus de Jerusalém. No próximo capítulo, Marcos vai mostrar para nós também que Jesus foi rejeitado na cidade onde ele cresceu, na sinagoga em Nazaré. E tudo isso, então, Marcos vai usando para mostrar para nós que muita gente, então, embora pudesse ter sido alcançada pela graça do Senhor, simplesmente a rejeitou. Por que tanta rejeição? Por que tantas pessoas, apesar de tudo de bom que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus fez, tantas pessoas recusaram-se a aceitá-lo? E os evangelhos nos dizem que o grande problema é que Jesus não respondia às expectativas humanas,
que Jesus era um Salvador diferente do que eles estavam esperando. Que eles queriam uma coisa, mas Jesus não era nada daquilo que eles estavam desejando. Em outras palavras, Jesus era alguém singular. Hoje em dia, quando alguém não se ajusta aos sistemas humanos, a gente costuma dizer que tal pessoa é fora da caixa, né? Jesus, ele não era fora da caixa, ele era fora do planeta. Ele era singular em todos os sentidos. E essa é uma das coisas que Marcos nos mostra aqui, nestas duas histórias que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, Marcos mostra para nós aqui que Jesus é singularmente puro. Não tem nada que contamine Jesus. Não tem nada que diminua a sua pessoa, a sua glória. Essas duas histórias de milagres aqui nos revelam isso, ou nos demonstram isso. Porque, vocês sabem, de acordo com as leis de Moisés, leis que haviam sido dadas por Deus, leis para o bem da sociedade de Israel como um todo, e que, portanto, deveriam ser seguidas, havia certas coisas que diziam respeito aos rituais de impureza e de pureza. Deus é um ser santo e ele havia imposto sobre a sociedade israelita certas coisas que fariam dele um povo santo também. Não eram leis, digamos assim, arbitrárias, porque Deus de alguma forma rejeita certos tipos de pessoas. Não. O livro de Levíticos, por exemplo, nos ensina que quando uma pessoa tocasse em alguém morto, esta pessoa se tornaria ritualmente impura. E antes que essa pessoa pudesse ter contato com outras pessoas, então ela precisaria cumprir certos rituais de purificação, como tomar um banho e coisas parecidas, coisas semelhantes a essas, né? Mas, então, se uma pessoa tocasse no morto, essa pessoa não poderia, essa pessoa precisava passar pelas purificações. Também, a lei de Moisés dizia que uma pessoa, se ficasse leprosa, ela tinha que se afastar do convívio social. Por quê? Porque naquela época, muitas doenças eram chamadas de lepra e não havia cura conhecida para isto. Então, certas espécies de lepra são contagiosas. Eu já disse para vocês que lá em Manaus, né, eu vi muita gente leprosa, porque uma certa bactéria, num certo tipo de animal, que é muito conhecido, que é muito usado como alimentação, tatu-galinha, né? Ele é um portador natural de lepra. E como as pessoas comiam, então ficavam leprosas. Só que era uma lepra que muitas vezes contagiava outras pessoas. Então lá em Israel, se alguém era leproso, ninguém podia tocar naquele leproso, porque para que outras pessoas não fossem contaminadas, né? Também, se uma mulher estivesse nos seus dias mensais, das suas regras mensais, ela seria considerada impura até que passasse as suas regras mensais, e aí haveria certos rituais também. Pois bem, meus irmãos, Jesus, diferente de todos, ele não era uma pessoa que era dominado por essas leis. Não que essas leis fossem ruins, mas é que essas leis não faziam de Jesus uma pessoa que pudesse ser contaminada. O que nós lemos em Marcos capítulo 1? Vem um leproso para falar com Jesus. Alguém que deveria afastar-se das multidões, né? Ele vem a Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. E o que Jesus responde para ele? Quero, fica limpo. Mas Jesus não apenas fala, eu quero. Jesus toca naquele homem. Jesus não precisava ter medo de ser contaminado, porque ao contrário de ser contaminado, tudo que Jesus toca se torna puro, se torna purificado. De acordo com as leis, Jesus não poderia tocar nas mãos de uma menina morta, mas ele toca na mão dessa menina e o que acontece? Ela ressuscita, ele a tira de entre os mortos. Jesus não poderia tocar numa mulher que estivesse com algum problema de fluxo de sangue. Essa mulher da história fazia 12 anos. Aliás, você notou, a menininha também tinha 12 anos. E Jesus, ele está ali entre a multidão vem uma mulher
disfarçada, ninguém pode saber que ela está ali, porque afinal de contas, se ela esbarrar em alguém, essa mulher já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos. Médico tira o dinheiro da gente, né? E tem algum médico aqui? Então, os médicos, né, custam caro, a gente muitas vezes investe dinheiro, e aconteceu que 12 anos de tratamento, ela gastou tudo que tinha, e nada tinha resolvido o problema dela. Então essa mulher, ela vem no meio da multidão, e ela diz assim: se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. E essa mulher vem, e quando ela toca, imediatamente ela percebe que uma enfermidade de 12 anos imediatamente cessa. Essa mulher é curada, porque seja se Jesus toque em alguém, seja se alguém toque em Jesus, essa pessoa é purificada. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Jesus é singularmente puro. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus também é singularmente poderoso. Com isso eu quero dizer que não existe alguém como Ele. Nós vemos na Bíblia Sagrada várias histórias de ressurreição. Vocês se lembram no Antigo Testamento? Algumas histórias de ressurreição. Nós temos, por exemplo, a história de Elias, quando ele ressuscita o filho da mulher em Sunem. Temos a história de Eliseu, quando ele ressuscita o filho da mulher na cidade de Sarepta, ou Serepta, conforme a tradução que você tiver da Bíblia. Nós lemos também no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, quando ele vai até a cidade de Jope, e ali uma jovenzinha chamada Dorcas, ela morre, uma jovem cristã chamada Dorcas, ela morre, e eles então pedem a Pedro que vá até lá. Pedro entra no lugar onde está a menina, ele ora por ela, e a menina ressuscita. A Bíblia é um livro que conta milagres para nós, e conta milagres que são, assim, a mais pura realidade. Acontece que tem uma coisa diferente naquilo que Jesus faz. Jesus também, ele ressuscita algumas pessoas. Ele ressuscita aqui a filhinha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim, quando ele está chegando na cidade e vem vindo um grupo trazendo o menino morto, ele ressuscita o menino, e ele também ressuscita Lázaro. Você se lembra de lá em João capítulo 12, ou melhor 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Mas você percebe como todas as vezes que Jesus ressuscita alguém, ele simplesmente diz assim: levante-se. E a pessoa levanta. Basta uma palavra de Jesus, basta uma ordem de Jesus. É claro que eu não estou dizendo que Jesus não precisava orar, Jesus orava e orava bastante. Mas Jesus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E Ele faz todas as coisas acontecerem apenas pelo poder da sua palavra. Chega uma mulher disfarçada no meio da multidão, essa mulher só toca na orla da veste de Jesus. E ele imediatamente percebe o que está acontecendo. Ou você acha que Jesus não sabia quem era que havia tocado nele? E os discípulos dizem: mestre, está todo mundo esbarrando no Senhor. Como é que o Senhor diz que alguém tocou no Senhor? Sim, ele sabia que alguém havia tocado nele e que imediatamente essa pessoa havia sido curada. Jesus é incomparavelmente poderoso. Quando ele ressuscita Lázaro, Lázaro estava morto fazia 4 dias. A irmã dele disse: Senhor, faz 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus está mostrando, ou o que o Evangelho está mostrando para nós, meus irmãos, através dessas histórias miraculosas, que em Jesus o reino de Deus chegou. Agora, eu quero citar algumas promessas desse Jesus, que ele faz a todos nós. Vamos para João capítulo 6, versículos 39 e 40. Em João capítulo 6, versículos 39 e 40, ele demonstra para nós como as coisas que ele fez aqui
digamos, são assim apenas um aperitivo. Na carta aos Hebreus está escrito que conhecer Jesus é experimentar os poderes do mundo vindouro. Agora, o que será no mundo vindouro? João capítulo 6, versículos 39 e 40 diz assim: e a vontade de quem me enviou, quem está falando aqui é Jesus, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, ao contrário, ou pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você acha que foi uma grande coisa, e foi, quando Jesus ressuscitou essa menina, a promessa que Jesus faz é que se você crer nele, você será ressuscitado também. Mas você não será ressuscitado para viver aqui algum tempo e depois tornar a morrer. Você será ressuscitado para a vida eterna. Agora veja o versículo 44 aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aí Jesus faz uma promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Veja, Jesus quer que nós tenhamos essa certeza. E eu faço essa pergunta para você: você veio a Cristo? Você crê em Cristo? Então qual é a promessa dele para você? Que no dia que ele vier para buscar a sua igreja, você ressuscitará. E ressuscitará para a eternidade. Vamos para João capítulo 11, onde Jesus ressuscita Lázaro. Jesus aqui está conversando com uma das irmãs de Lázaro, João capítulo 11. Eu quero ler com vocês o versículo de número 25. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. João capítulo 11, versículo de número 25, o Senhor Jesus está falando com Marta, né? E Marta disse para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Isso é o que ela queria. Por isso que quando ele estava enfermo, ela imediatamente mandou avisá-lo. E eu acho muito estranho, eu acho muito interessante o comportamento de Jesus. Se você sabe que tem um amigo seu doente, o que você costuma fazer? E Jesus ficou onde ele estava. Ficou mais 2 dias, esperou Lázaro morrer, e depois ele foi. E quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Senhor, meu irmão não teria morrido. Agora veja o versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele faz uma pergunta: você crê nisso? Se ela cresce nisso, o que Jesus está prometendo para ela? Você vai viver eternamente. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E isso, meus irmãos, vai nos levar a uma terceira consideração que eu desejo fazer. O que Jesus deseja? Quando Jesus disse que ele veio para salvar, veio para trazer o reino de Deus, veio para nos dar vida eterna, o que ele deseja de nós? Ele tem uma exigência que nenhum outro Deus faz. Os outros deuses fazem exigência de sacrifícios. Se você quer agradar outros deuses, você tem que fazer oferendas, você tem que entregar certas coisas. Mas Jesus não faz nada disso. O que ele quer? Nesses últimos textos que nós lemos, Jesus diz assim: eu fui enviado pelo Pai. Todo aquele que vem a mim, é porque o Pai trouxe ele para mim. E todo aquele que vem a mim e crê em mim, terá vida eterna. O que Jesus quer de você? Tudo que ele quer é que você creia nele. Que você creia de todo o coração. Graciosamente, ele nos oferece a salvação se simplesmente nós crermos nele. Vamos voltar para Marcos capítulo 5.
Versículo de número 36, primeiramente. Jesus está a caminho da casa de Jairo. E então chega a notícia. E as pessoas dizem assim para Jairo: por que você continua incomodando o mestre? A sua filhinha já morreu. E o que diz o versículo 36? Qual é a reação de Jesus? Mas Jesus nem ligou para o que estavam falando. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Como saber que Deus quer de mim? Ele já responde: não temas, crê somente. Como saber se Deus ouve as minhas orações? Não temas, crê somente. Como saber se eu sou um eleito de Deus? Não tenha medo, somente creia em Jesus Cristo. Você não precisa descobrir, ou você não precisa ter uma lista dos nomes que desde a eternidade estão arrolados no céu. Isso não é uma coisa que Deus impõe para você. O que Ele deseja é que você creia nele. E se você crer nele, é porque você está lá nesse livro. O teu nome está lá. E veja, Ele diz: eu ressuscitarei, Ele terá a vida eterna. Quanto tempo dura a eternidade? É para sempre. Então você não precisa ter medo de que hoje você é salvo e semana que vem você vai perder a tua salvação. Não, isso não vai acontecer. Porque simplesmente Ele te deu vida eterna no seu nome. Agora, se o Pai trouxe você a Jesus, se você é um eleito de Deus, qual o resultado disso? No mesmo texto aqui, veja o versículo 34, quando ele está falando com a mulher que foi curada, e ele disse assim: e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você lembra da história de Jairo quando ele chega para Jesus? Minha filha está doente. Como é que é o coração de pai? Se o pai está vendo a filha doente? Agora, como é que Jesus chama essa mulher? Filha, a tua fé te salvou. Sabe como é que Jesus olha para nós? Quando eu penso nas minhas filhinhas, meus irmãos, o meu coração se derrete de amor. Para as minhas filhinhas, o que, Terezinha? Tudo. Elas são a alegria do nosso coração. É assim que Jesus chama aquele que nele crê. Essa mulher, do ponto de vista humano, era impura, mas Jesus a purifica. Essa mulher, do ponto de vista humano, não devia nem estar no meio daquela multidão, mas ela tem a santa ousadia de ir e tocar nas vestes de Jesus. E Ele a purifica, mais do que isso, Ele a salva para a eternidade. O nosso Deus, o nosso Jesus, não é um Deus que exige sacrifícios. Ele se sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós. E tudo o que Ele quer de nós é que nós creiamos nele. Amados, vamos fazer 2 ou 3 aplicações para nós. Primeira delas, aqui no texto nós vemos algumas pessoas que olham para Jesus e têm uma visão completamente errada, diferente. Já pensou? Você chega num lugar onde estão pranteando um morto, e você traz uma palavra de Deus, e essas mesmas pessoas que estão pranteando começam a rir, começam a zombar. Até nos dias de hoje tem gente que ri de Jesus, gente que escarnece do Senhor. Mas você sabe, aqueles que rejeitam a Jesus não recebem a bênção, não encontram a salvação. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é levar Jesus a sério. A palavra de Deus está cheia de evidências muito sólidas que Jesus, não é que Ele era fora da caixa, Ele era de fora do planeta. Ele veio do céu. É aquele que veio do céu para nos trazer salvação. Segundo, tem coisas na sua vida que te fazem chorar?
que te angustiam, que fazem você ficar com medo. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Não tenha medo, somente creia. Creia que seja qual for a circunstância da tua vida, Jesus está controlando tudo. Jesus sabe o que faz. Pode ser que seja lá pelo 4º dia, mas Jesus sabe a hora que Ele vai fazer as coisas. E Ele então somente diz, não tenha medo, creia. Terceiro, você tem alguma coisa que precisa ser purificada na sua vida? Estenda a tua mão e toque Jesus, por meio da fé. Deixe que Jesus toque na tua vida. Ele nos purifica de todo o pecado. Quarta coisa, você quer ter certeza da tua salvação? Quer ter certeza de que você vai ressuscitar para a vida eterna? Tão somente creia em Jesus. Ele é plenamente confiável. Ele é plenamente verdadeiro. Ele é plenamente todo-poderoso. Que Deus abençoe o seu coração. Em resposta à mensagem, vamos estar orando. E eu convido o nosso irmão Éricles, que ora agradecendo a Deus pela mensagem dessa noite. Vamos nos colocar de pé? Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai celeste, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez congregados hoje em Teu nome. Muito obrigado por aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado pela oportunidade também de estarmos entoando cânticos de louvores ao Teu nome, Senhor Deus. Que este fim de noite, este começo de semana, Senhor Deus, seja abençoado e que possamos trilhar os nossos caminhos em conhecimento, em devoção, Senhor Deus, em louvores a Ti, Senhor Deus. Que essa mensagem, Senhor Deus, fixe nas nossas mentes e nos nossos corações e que certamente... creio que todos os irmãos aqui tenham certeza da salvação em Cristo Jesus, Senhor Deus, que é plena, que é maravilhosa, Senhor Deus, e que tanto nos conforta nos dias de tribulações, Senhor Deus, e nos dias alegres também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, quero te pedir que se haja alguma falha entre nós, Pai, no nosso coração, na nossa mente, no nosso comportamento, que o Senhor esteja agindo com misericórdia, Pai, e nos mudando, nos purificando, Senhor Deus, para que sejamos mais agradáveis a Ti, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecendo por este culto, Senhor Deus, por esta mensagem e por tudo. Amém. Ainda de pé, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 145. Hino 145. Após esse hino, nós vamos receber a bênção.
Vamos receber a bênção. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podem sentar-se, irmãos.